Pessoal, hoje eu estou com o Dr. Guilherme Bartoli, psicólogo. Ele já passou pelo programa Nossa Casa uma vez. Eu gostei muito de conversar com ele e hoje estou aqui. E hoje eu vou falar de um assunto com ele. Eu sugeri este assunto para o Dr. Guilherme a respeito do luto. Vocês sabem muito bem que no Dia Internacional da Mulher o Senhor recolheu a minha filha, né? Ele levou ela para casa, né? Diz que nós estamos aqui todos de passagem, né? Deus emprestou a Letícia para mim por um tempo. Chegou a hora dela partir, ele levou. Diz assim, ele arrumou uma desculpa para levar minha filha. E quem acompanha o programa Nossa Casa já há 12 anos, sabe das vezes que eu tive que me ausentar para Curitiba ou ficar em Cascavel por motivo da saúde da minha filha. A primeira vez, há 10 anos atrás, ela transplantou pâncreas e rim. Era diabética. Daí, 3 anos depois, o rim necrosou. O pâncreas deu certo, mas o rim necrosou. Daí, a família começou a fazer os exames e ver quem que era compatível com a Letícia para doar o rim para ela. Eu. E eu tinha certeza que um dia eu iria doar um órgão para minha filha. Isso estava dentro de mim. Eu não sei porquê, mas eu sentia isso. Bom, doei o rim para minha filha, 5 anos de transplante. Muita gente entrou lá no Face, achou uma carta que ela fez, né? Uma carta quando fez 4 anos, a respeito de mim e dela. E foi um período bastante assim complicado, muito triste, dolorido para ela e para a mãe. Mãe nenhuma gosta de ver um filho doente, um filho com dor. Bom, se eu for falar da Letícia, que às vezes que ela ficou na UTI, ela tinha pânico, ela tinha síndrome do pânico. Ela tinha pânico e fobia de UTI. E ela sempre falava, mãe, se um dia eu for para UTI de novo, peça para o médico me deixar dormindo 24 horas. Assim foi feito. Minha filha ficou 53 dias na UTI em Curitiba. Ela não morava aqui, muita gente fazia uma confusão com a minha filha. Ela ficou 53 dias na UTI do Hospital Angelina Caron. E eu vendo ela, eu adiantava o trabalho aqui. Eu ficava com ela lá, eu e o meu genro. Nós, mesmo ela dormindo num coma induzido, nunca faltamos numa visita com ela. Porque eu não sei se a pessoa que está em coma induzido, ela não ouve ou sente, não sei. Mas nós nunca deixamos ela sem visita no horário da visita. Esses dias eu encontrei uma senhora no mercado, ela falou assim, eu fiquei sabendo que a sua filha faleceu, né? Mas esse câncer está matando muita gente, né? A minha filha não faleceu de câncer. Não faleceu de câncer. A minha filha é pneumocistose, um probleminha que dá no pulmão, pneumonia. Mas ela melhorou da pneumonia. Ficou 30 dias. E o médico falou, é lento demais, mas vai ficar bem. Tudo bem, foi pro quarto. A minha filha foi pro quarto. Só que daí hoje houve uma negligência muito grande da parte do corpo de enfermagem. A minha filha já estava com tráqueo. Ela broncoaspirou, eles não cuidaram, broncoaspirou e começou tudo de novo. Daí veio uma infecção hospitalar que o antibiótico de ponta não combateu a bactéria que pegou a minha filha. Ela já estava fraquinha também, né, com tanto tempo de UTI. A coisa que eu mais ouvia sempre, do tempo que a minha filha estava na UTI, mãezinha, prepare-se, porque a Letícia acho que não passa desta noite. É a pior coisa que uma mãe, alguém da família possa ouvir. Eu nunca ouvi falar assim, a sua filha hoje está bem. Eu tinha fé, eu via a minha filha sentada na cama, alegre, e sabe, oi mãe, você chegou? Eu sentia que eu ia ver ela desse jeito, mas não. E eu tinha fé que Deus ia curar ela. Não aconteceu. O milagre é que ele levou ela ficou comigo o tempo que tinha que ficar. E foi isso. Então, no Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, a Letícia faleceu em Curitiba. A minha filha foi para a praia, feliz da vida,
com a família e voltou num carro funerário. 4h30 da manhã, tirando o caixão de um carro funerário com seu filho dentro. Triste. Muita gente fala assim: nossa, mas você está tão bem, você está trabalhando, né? A tua filha faleceu faz pouco tempo. Ninguém sabe como é que está aqui dentro. Ninguém sabe. Mas vamos lá. Vamos conversar com o Dr. Guilherme a respeito disso. Por que é tão difícil o luto? Por que ninguém se prepara para este momento? Principalmente a gente que convive às vezes com a pessoa que ela está enferma. E por que quando você cuida de uma pessoa que está enferma, você se apega mais ainda a ela? Por que você ama cada vez mais? Eu beijava muito o pé da minha filha na UTI. Eu sinto o pezinho dela na minha boca. Vocês acreditam? Aquele pezinho bronzeado. Eu falava para minha filha: a Letícia está com o pezinho tão bronzeado. Ela estava na praia. Mas tudo bem. Vamos lá então. Doutor, um assunto nada agradável, acho que talvez para ninguém. Um assunto não agradável para ninguém. Por que, doutor Guilherme, que é tão difícil da gente encarar o luto? Por que a noite, por exemplo, é pior do que o dia? Quando você se depara com algo daquela pessoa, é tão sofrido, tão sofrido. Tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, meus sentimentos pela sua perda. E o que acontece é o seguinte: hoje em dia na nossa sociedade, ninguém está preparado para o luto. Ninguém está preparado para a morte, para a perda. Todo mundo vive achando que sempre tem um depois, que pode suportar uma situação, que pode passar por algo, que daqui a algum tempo vai conseguir atingir o objetivo. Só que a grande verdade é: ninguém sabe quanto tempo tem pela frente ainda. Então, a nossa sociedade vive sempre achando que é eterno, sempre achando que vai durar para sempre. E quando surge a questão do falecimento, de uma perda, de alguma tragédia assim, as pessoas não estão preparadas. Então, nesse caso, a pessoa tem um choque muito grande, porque muda completamente a rotina, muda a base da pessoa ali. E aí sim, ter que lidar com isso é um processo lento, às vezes doloroso, que a pessoa precisa mudar o significado de certas coisas. Precisa mudar a forma como vê a situação, como lida com a situação. E muitas vezes nem sempre isso é fácil, porque as pessoas ao redor ficam cobrando: ah, você tem que estar sorrindo, tem que estar alegre, não fica assim não chora. Mas o ser humano precisa expressar o sentimento, precisa colocar para fora isso. Faz parte do ser humano sentir tristeza, faz parte do ser humano sentir falta. Não é errado você chorar a perda de alguém. Chorar porque a pessoa não está mais ali do seu lado. Só você sabe a dor que está sentindo. Só você sente aquele sentimento. Porque foi você que teve a experiência de vida, de estar passando dia a dia com a pessoa ali. Só você sabe o quanto isso dói. Quem é outra pessoa para julgar isso? E é o que acaba acontecendo. Muitas vezes somos levados a simplesmente abafar o que a gente sente e deixar de lado, como se não fosse importante. Só que aquilo ali faz falta e afeta a gente por dentro. Deixa o vazio muito grande. Repreender, doutora, esse sofrimento, não chorar, estancar, porque muita gente fala assim: homem não chora, né? Mas vamos imaginar, seja quem for, né? Mas ficar ali aguentando o choro, isso pode dar um problema mais tarde? Pode causar outros problemas. Pode causar uma depressão, pode levar a uma ansiedade. Depende de cada um vai expressar de uma forma diferente. Só que ficar repreendendo isso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe lidar. É a mesma coisa que você deixar um saco de lixo guardado dentro de um quarto fechado. Você vai guardando. Um dia aquele quarto não cabe mais nada. E aquele quarto começa a vazar para os lados. Então, guardar sentimentos assim, nada mais é do que isso. Você ficar guardando uma coisa ruim dentro de você. E com o tempo vai afetar. Vai causar, por exemplo, uma depressão. Porque você vai ficar preso a um passado que não tem como mudar. Uma dor que está lá atrás. O processo de luto é justamente você aprender a lidar com esse passado sem sentir a dor. Você poder ter as lembranças boas. Você poder lembrar dos fatos, lembrar das diversões, das brincadeiras, das caretas, até mesmo das pirraças que faziam, mas sem que aquilo cause dor.
sabendo que aquilo ali vai te preencher de uma forma positiva. A dor vai ficando com o tempo para trás, mas é importante encarar de frente. Agora, como eu estava falando até com o doutor antes a respeito das coisas, né? Que a pessoa deixa e que você não quer doar, você quer guardar, mas conviver com isso, você olhando o tempo todo, encarando aquilo. A Letícia era fã de cachorro, adorava cachorro, não podia ver um cachorro sofrendo na rua, ela levava para casa, né? Então ela tem avental só de cachorro, blusa só de cachorro. Você vê isso aí e a gente ter isso perto da gente, isso é bom ou é ruim? Depende da pessoa. Para algumas pessoas, guardar os objetos pode ser bom. É uma forma de recordar, uma forma de estar guardando aquilo ali, uma presença ali, uma marca. Só que para outros pode ser ruim, porque você pode estar se prendendo ao passado. Pode estar ficando ancorado, como se fosse uma âncora realmente que te prende lá atrás. Então é importante haver um equilíbrio aí, uma dosagem. Você saber que pode guardar algumas coisas, mas outras, se for excesso, desfaça. Se aquilo ali está guardando, mas se todo dia que passa por ali você chora, será que aquilo ali está realmente fazendo bem? Ou então não deixar nada ali no cômodo, não deixar nenhuma lembrança. Nenhuma foto, nenhum objeto, nenhuma lembrança, uma coisinha que gostava. Será que aquilo ali não está fazendo falta? Então a melhor pessoa para responder isso é cada pessoa que passa. Vão haver pessoas que vão querer desfazer de tudo, porque elas vão sentir essa dor. Vão ter pessoas que vão querer guardar outros objetos, porque precisam de alguma coisinha de poder estar lembrando. Gostaria de lembrar aquilo mais vezes. Então depende de como cada um vai se estruturar nesse luto. E aí sim, cada um tem que encontrar esse equilíbrio, procurar a dosagem, se conhecer para saber, bom, isso aqui está me fazendo bom, está me fazendo bem, isso aqui não está me fazendo bem. E aí sim, poder mudar a atitude ali, mudar os objetos ali. Durante o dia, a gente vai trabalhando, a gente faz uma coisa aqui, uma coisa lá. Não que a gente não esqueça, né? A gente lembra o tempo todo. Mas você vai preenchendo o seu dia. Por que que a noite é mais difícil? Porque à noite a gente está em contato com nós mesmos. À noite a gente não tem que ir no banco, não precisa ir na rua, não precisa ficar atendendo um monte de telefonema. Exatamente, não tem nada para fazer. Nesse momento a gente está em contato com a gente mesmo. Aí sim que a gente lida com os sentimentos. Aí sim que a gente está guardado. Então nesse momento à noite que a gente, por exemplo, para e começa a refletir. Muitas pessoas que têm, por exemplo, ansiedade, têm pior crise à noite. Porque à noite está lidando com o sentimento. Coisa que durante o dia inteiro não lida. Fica sempre guardando para depois. Então esse fato de ficar sempre procrastinando acaba trazendo esse prejuízo. Se no dia a dia a gente fosse lidando com as emoções, com os sentimentos, não ia ficar guardando sempre para depois. Esse depois vem principalmente à noite. À noite surge um pouco mais forte, porque quando você deita na cama, o que você vai fazer? Pensar. E aí sim que vem os pensamentos. Bom ou ruim, dependendo da linha de raciocínio. E aí o importante é justamente parar e ver, peraí, por que eu estou deixando só pensar isso agora? Será que durante o dia, quando eu posso agir, eu não estou agindo? Será que eu não posso mudar um pouco a postura? Mudar um pouco o que eu faço? E aí sim, lidar de uma forma um pouco diferente. Mas principalmente, durante o dia, tirar alguns momentos para poder refletir. Uma meia hora, 10 minutos. Qual foi a última vez que cada um parou para, por exemplo, observar o céu? Observar as nuvens, as árvores, olhar as coisas ao redor. Esse tipo de coisa faz bem, esvaziar a cabeça. Sair um pouco da correria do dia a dia, da pressão. Tem que ser tudo agora, tudo agora, tudo agora. Por quê? Onde isso vai levar? Tá. Doutor Guilherme, quanto tempo? Muita gente fala assim que tem um tempo, o luto, assim, o maior sofrimento. Qual que é este tempo? Ou não existe o tempo? Depende de pessoa para pessoa. O que a gente costuma falar é que acima de 3 meses pode acabar surgindo, por exemplo, uma depressão, algumas outras doenças, porque elas vão se instalando aí, porque você acaba se prendendo num sentimento negativo. O luto em si é um processo de adaptação. É um processo que você está mudando sua rotina frente à perda. Às vezes demora um pouco mais de tempo para você se acostumar,
a você passar por determinado lugar e não sentir mais aquela dor da falta. Você chegar num lugar diferente e não lembrar daquela pessoa. Ou então chegar na sua casa, no cômodo, e não ver a pessoa ali. Então, por volta nos 3 meses, é que justamente começa a agravar um pouco. Que é o que seria, por exemplo, a questão da depressão. Que vai se prendendo ao fato passado. Aquela dor, aquele pesar, e acaba justamente havendo prejuízos no seu cotidiano. Porque você vai deixando de ter novas oportunidades, de novas coisas irem acontecendo. Então, o ideal, passar de 3 meses, procurar uma ajuda nesse sentido, para poder justamente se cuidar, saber que existe forma de superar isso. Não esquecer, mas saber lidar. E aí sim, poder seguir um dia a dia mais tranquilo. Não esquece, diz que amortece, né? Justamente, não vai esquecer, porque é história de vida. É uma história de vida, exatamente. Agora, o trabalho também ajuda muito a pessoa, né? Eu sempre falo assim, graças a Deus que eu tenho meu trabalho, eu faço alguma coisa, mas também a hora que eu estou sozinha em casa, que eu estou no meu quarto, vamos imaginar assim, eu gosto sim de ficar sozinha, eu não gosto de conversar e às vezes nem de assistir TV. Eu acho que dá para mim falar quantas horas eu assisti TV esse ano. Então eu prefiro ler um pouco, né? Orar um pouco. Eu orava muito mais. Diz que a pessoa quando perde alguém, a oração fica escassa por um tempo, né? E eu conversei com outras pessoas, eu pensei que era só eu. Não, falei assim, não, comigo também acontece, está acontecendo. E pessoas que já perderam, mulheres que perderam o filho já 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ainda chora a saudade do filho. E isso tudo é muito triste, sim. E falaram mesmo para mim até, falei assim, ó, se não amenizar a situação até 3 meses, procure uma ajuda, porque os profissionais estão aí para dar uma mão para a gente. Porque se você não tiver alguém do seu lado, positivo, ali te dando força, né? Amor, o carinho, que isso ajuda muito, né? Ajuda a pessoa também a sair do luto mais rápido. Ajuda muito, é fundamental. Porque no momento da perda, parece que tudo desabou, que você não tem mais nada ali. Quando essas outras pessoas se aproximam, te amparam, estão conversando, ouvem o que você tem a falar, isso acaba melhorando o vínculo que você tem. Acaba que a pessoa percebe que não está sozinha, que tem outras pessoas ao redor, que tem um amparo ali segurando ela. Isso é uma coisa fundamental, para a pessoa não se ver num deserto. Se ver numa situação que simplesmente tem que lidar com tudo sozinha. Não, mas ela não está sozinha, tem outras pessoas. Esse sentimento traz um conforto maior para a pessoa. Ajuda a pessoa a levantar a cabeça e lidar com a situação. Não é um abandono ali, não é uma perda ali. Ela teve sim a perda do ente que faleceu, mas só que ela não perdeu o restante. As outras pessoas ainda estão ali. As pessoas podem auxiliar, podem ajudar, podem não tapar o buraco. Não vai substituir, mas vai acrescentar novas coisas. É uma nova história que vai surgindo ali. Esse convívio ajuda bastante. Então, é fundamental que a pessoa tenha esses vínculos. Que as outras pessoas possam e devam ajudar a pessoa que está passando por um processo desse. Principalmente, sem criticar nem julgar. O que a pessoa está passando por luto mais precisa é justamente do amparo. Ela precisa ser acolhida. Quer ajudar uma pessoa que esteja passando por luto? Simples, escute o que ela tem a falar. Escute o que ela tem a dizer. Deixe desabafar, deixe chorar, sem repreensão. Deixe lamentar. Porque muitas vezes é aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Botar para fora o sentimento. E aí sim, depois, no momento que enxuga as lágrimas, ela consegue levantar a cabeça e seguir adiante. São momentos. São momentos. Momentos que acabam acontecendo, momentos que precisa fazer isso. E que também vai se tornando mais raro depois também, né? Sim. É coisa de momento mesmo. Sim, porque cada vez que você vai chorando, você vai botando para fora. Chega um momento que você fala, não, mas tá bom, já botei o suficiente. Então, quer dizer, é a dor que vai indo para fora. É o sentimento negativo que vai sendo colocado para fora. E aí sim, vai chegar um momento que não vai ter mais esse sentimento. E aí sim, vai sobrar as coisas boas. As boas lembranças, as risadas, as coisas que aconteceram. Verdade. Eu falei, meu pai faleceu, fez 1 ano dia 11 de abril. O pai fez 1 ano 11 de abril e a minha filha fez 1 mês, né? Ela fez 1 mês no dia 8.
E são dores diferentes, né? A perda do meu pai, meu pai faleceu de repente mesmo, algo que inusitado até. E foi uma dor muito grande, que pegou os filhos todos de surpresa, né? Agora, ele estava bem. E ela, que a gente já estava cuidando há um tempo, por que essa diferença? Por que essa dor tão grande e diferente? Porque diz que os filhos enterram os pais, né? As pessoas muitas vezes acham que é lei natural. Os filhos enterram os pais, que é antinatural uma mãe enterrar um filho. Mas a grande verdade é que basta estar vivo para morrer. As pessoas esquecem desse ponto. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Geralmente são os filhos que enterram os pais. Geralmente, mas não é sempre. Por isso que vem essa dor muito grande, porque a gente fica naquela expectativa, bom, eu vou antes do que meus filhos. Mas só que nem sempre isso acontece. E quando vem aquele impacto, aquela coisa que realmente é inesperado. Como assim eu estou indo antes dele? Não é o planejado, não é o plano de vida. Ah, vou enterrar meus pais, depois meus filhos vão me enterrar. Então as coisas fogem desse plano. E aí sim pega a gente de surpresa. E existe essa diferença também entre uma morte repentina e uma morte, digamos assim, programada, que a pessoa já vem adoecendo, já vem passando por hospital. A morte repentina surge de repente, surge de uma forma inesperada e pega completamente de surpresa. Já uma pessoa que vem adoecendo, você já vai vendo a pessoa deteriorando, já vai vendo a pessoa tendo mais dificuldade, passando por problemas. Então você, aceitando ou não, você já começa lidando com essa possibilidade. Já vai meio que se preparando para isso. Há pessoas que têm chance de lidar? Tem. Tem pessoas que têm chance de ter uma última conversa, desfazer mágoas. Tem pessoas que não tem como. Se a pessoa está em coma, dependendo do quadro da pessoa, não tem como ter contato com ela. Então pesa um pouco mais. Mas mesmo assim, a pessoa que está ali observando, que está vendo o ente querido ali, tem uma possibilidade de já ir se preparando para isso. Como você mesmo falou, já iam te avisando, ó, mamãe, vai se preparando. Então existe essa possibilidade. A morte repentina vem muito de surpresa, a gente não sabe o que esperar. E realmente existe essa diferença. Os filhos com os pais têm um tipo de relação. Agora, os pais com os filhos é uma relação mais profunda. Porque você gerou a criança. Você cuidou dela desde o nascimento. Os pais, você simplesmente surgiu na vida deles. Já surgiu, eles estavam adultos, já estavam prontos. Então, quer dizer, é uma vida que você viu surgir na sua frente ali dos seus filhos. Seus filhos é uma vida que foi surgindo, foi criando, foi crescendo, você foi acompanhando ali e aí de repente é tomado de você. Então é um impacto muito grande, é um impacto profundo que acaba acontecendo. Então é um pouco mais forte nesse sentido. Mas não quer dizer que seja menos importante do que a morte dos pais. É apenas uma dor que é diferente. Mas ambas causam impacto grande. Só quem passa sente. Agora, geralmente, quem passa por esse processo, eu vou falar de mim, eu durmo muito pouco. Eu durmo pouco. Nesses casos, assim, a gente teria que procurar até um auxílio de algum medicamento para poder dormir, repousar, relaxar. Então, a melhor saída é tanto a intervenção com medicamentos quanto a psicoterapia. Isoladamente os dois, pode ser que não tenha o resultado total. Apenas remédios, você não muda a raiz do problema. Você está mascarando o problema. Você acaba se tornando muitas vezes dependente daquele remédio. Ah, eu preciso tomar um remédio para poder dormir. Com a psicoterapia apenas, muitas vezes você não chega ao resultado desejado tão fácil, porque está muito ansiosa, está muito nervosa, está muito preocupada. Então, quer dizer, precisaria diminuir um pouco isso para a pessoa tomar uma atitude diferente. Se você trabalha das duas formas, o que acontece? Você controla o organismo, evita aqueles picos de ansiedade, evita o pico da depressão, você consegue ter um pouco mais de energia para agir. E ao mesmo tempo você está trabalhando como mudar o seu estilo de vida, como mudar suas decisões, mudar sua cabeça ali para resolver a situação. Equilíbrio. Exatamente. Você consegue um equilíbrio muito melhor do que apenas os dois isolados. Então o ideal seria a participação dos dois, tanto a psicoterapia com os psicólogos, quanto a medicação, que seria com a parte psiquiatra. Aí está, né? Então,
doutora, eu vou te deixar à vontade para você concluir nosso bate-papo a respeito do assunto. É claro, se a gente for falar desse assunto, o assunto é bastante extenso e tem muito o que falar. Mas não vai faltar oportunidade da gente estar conversando mais a respeito do assunto. Até esses dias me falaram assim: Tamires, tantas mães que perderam seus filhos agora em Moarama nos últimos dias, nos últimos meses, por que você não faz a matéria com as mães que estão aí hoje com seu coração sangrando, né? Quem sabe a gente faz aí uma mesa redonda das mães, né? E claro, com psicólogo junto para ajudar a gente também poder tirando nossas dúvidas, é lógico, né, doutor? Sim. Não, o importante passar para todos é que o processo de luto é natural. A perda é uma perda real. Às vezes existe até mesmo perdas simbólicas que doem tanto. O importante é não baixar a cabeça, não se fechar ao sentimento negativo. Saiba que naquele momento está doendo, mas com o tempo vai diminuir a dor. As lembranças vão ficar, o sentimento vai melhorando, essa dor vai abrindo espaço para uma coisa melhor. O importante é você dar a oportunidade disso. O importante é encarar de frente. Não se esconda, não corra, não procure desesperadamente um medicamento para salvar a sua vida, porque muitas vezes aquele medicamento só vai anestesiar, não vai resolver. O importante é você aproveitar aquela experiência para poder crescer. Crescer não de uma forma insensível, mas aprendendo a lidar com aquilo, aceitando que, infelizmente, a morte faz parte da vida. E é justamente no momento que a gente encara a morte que a gente pode ver a vida de uma forma muito melhor, ver que nossos dias são mais importantes, nosso tempo ele é precioso. Faça aquilo que realmente satisfaz, faça aquilo que realmente faz bem. E aí sim, aproveite a vida, porque quando chegar a morte, a gente não sabe quando vai ser, mas pelo menos você vai encarar ela de cabeça erguida. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Até a próxima. Até a próxima.